Oi, lindos! Dando continuidade, então, vamos lá. Eu falei para vocês sobre dois processos que são os principais, o processo de derivação e o processo de composição. Dentro do processo de derivação, nós falamos sobre a derivação prefixal, quando eu acrescento prefixo, sufixal, quando eu acrescento sufixo, parasintética, quando eu acrescento os dois, mas não posso tirar nenhum e nem outro, e a derivação prefixal e sufixal, na qual eu coloco os dois, o prefixo e o sufixo, mas se eu retirar qualquer um dos dois, a palavra continua com significado. Agora nós vamos ver outras que são menos usadas, mas também são importantes, vocês precisam gravar, tá? Esqueci de ressaltar. Falamos também da composição já. A composição por justaposição, que é aquela que eu coloco as duas palavras, eu junto as duas sem perda, e a composição por aglutinação, que eu junto e perco palavras, perco letras. Então vamos lá. Outros processos de formação de palavras. Nós temos a derivação regressiva. Para vocês acompanharem, isso está na página 24, tá? É o terceiro quadrinho aqui, ó. Terceiro quadrinho tem a definição. Então, a derivação regressiva, na derivação regressiva, as palavras também são formadas pelo processo de derivação, ou seja, elas são derivadas de outras. Mas o que significa regressiva? O que é regredir? Regredir é voltar, né? No caso, então, a derivação regressiva, as palavras formadas por derivação regressiva são aquelas que perdem letras na sua formação. De forma geral, são verbos que são transformados em substantivos. Vocês têm alguns exemplos na apostila, mas eu coloquei mais alguns aqui, ó. Pescar, verbo pescar. Quando ele perde a letra R, ele se transforma no substantivo pesca. Então, a palavra pesca foi formada por derivação regressiva porque eu perdi uma letra. Combater também é um verbo. Se eu tiro a letra R, eu tenho a palavra combate, que é um substantivo. Esse substantivo combate, esta palavra foi formada por derivação regressiva porque perdeu uma letra, perdeu o R, ok? Aí nós temos a derivação imprópria. O que é algo impróprio? É algo que não está dentro dos seus padrões, dentro da normalidade, está inapropriado. Então vamos pensar assim, vocês já estudaram algumas classes de palavras. Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, né? Essas com certeza vocês já viram. Então, o que seria uma palavra formada por derivação imprópria? É quando eu utilizo a palavra numa classe diferente da qual ela pertence realmente. Como é que funciona isso na prática? O não precisa ser dito. A palavra não é um substantivo, ela pertence à classe dos advérbios, é um advérbio de negação. Porém, da forma como ela foi utilizada nessa oração, o não, inclusive com um artigo antes dela, ela foi substantivada, ou seja, ela está sendo usada como um substantivo. É como se eu estivesse dizendo assim, a palavra não precisa ser dita, mas eu usei só o não. Então, não é uma palavra que está sendo usada, que foi formada, neste caso, por derivação imprópria. Então, eu usei a palavra não, que é um advérbio, como um substantivo. Então, ela está sendo usada de forma não original, não como um advérbio, mas sim como um substantivo. A mesma coisa aqui no segundo exemplo. O jovem precisa ler mais. A palavra jovem também, originalmente, ela seria o quê? Um adjetivo. A pessoa é jovem, a pessoa é idosa. Só que aqui, da forma como foi usada nessa oração, e isso é bastante comum, o jovem precisa ler mais, eu estou querendo dizer que as pessoas jovens. Então, eu usei o artigo antes, o que transformou o jovem, que é um adjetivo originalmente, num substantivo, ele foi substantivado, ou seja, ele não foi usado no seu sentido próprio de um adjetivo. Portanto, eu posso dizer que jovem aqui foi formado por derivação imprópria,
ok? Depois, se vocês tiverem algumas dúvidas, que na hora de fazer atividade podem surgir algumas dúvidas, né? Vai ter um deverzinho para vocês da apostila. Eu já preparei uma lista de exercícios sobre isso, que eu vou passar para vocês fazerem também nessa semana. E durante a atividade podem surgir dúvidas? Podem. Estando em casa, vocês têm a seguinte facilidade. Aí vocês vão escolher. Vocês podem pesquisar, vocês podem perguntar para os pais, porém, o que eu peço para vocês? Se atentem a isso. Ainda que você pesquise e encontre a resposta, se você não entendeu o porquê daquela resposta, o porquê foi classificado dessa maneira, por favor, coloque uma interrogaçãozinha ao lado da questão. Eu vou abrir um fórum na plataforma de dúvidas. Nesse fórum vocês podem colocar todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, exemplo, eu fiquei com dúvida no exercício 2 da página 27. Nem sei se é essa página, mas ok. Da página 27. Ok, então você marca lá no fórum. Exercício 2, página 27. Dúvida. Eu vou te explicar por que a resposta é aquela. Então, assim, não fiquem satisfeitos apenas em fazer, apenas em encontrar a resposta pronta, apenas em responder. Vocês precisam entender, tá? Compreender por que a resposta é aquela, ok? Mesmo à distância, eu estou aqui, eu vou tentar esclarecer essas dúvidas que possam surgir no momento de exercitar, tá, lindas? Então, vamos lá. Outros processos de formação de palavras. Esse primeiro vocês têm na apostila, que já está na página 25, lá depois da composição, tem lá hibridismo. O hibridismo, o que é algo híbrido? Híbrido é que junta duas coisas diferentes, vamos resumir dessa forma. Então, aqui o processo de hibridismo é quando eu tenho uma palavra que foi formada por duas palavras totalmente diferentes, de línguas diferentes, e formei uma palavra na língua portuguesa. Como é que isso vai acontecer? Eu não quero que vocês se preocupem muito com o hibridismo, porque poucas palavras na língua portuguesa que nós utilizamos foram formadas por esse processo. Os dois exemplos que vocês têm na apostila, que são os dois que eu ressaltei aqui também, são os dois que vocês têm que conhecer. São o básico, tá? Então, sabendo esses dois, quando vocês baterem o olho nessas palavrinhas, vocês já sabem, nossa, essas duas foram formadas pelo processo de hibridismo, que são televisão, que é uma palavra formada por tele e por visão, que são palavras de origens diferentes, grega, latina, se misturam. E automóvel, que nós usamos muito, auto e móvel, é a união de duas palavras de línguas diferentes que formaram a nossa palavra automóvel, ok? Então, vocês sabendo o que é o hibridismo, então é o processo pelo qual duas palavras de origens diferentes são unidas formando uma terceira, e conhecendo esses dois exemplos, a televisão e o automóvel, perfeito já, tá? Não fiquem se preocupando, martelando aqui no hibridismo, queridos. Esses outros processos não aparecem na apostila. Então, presta atenção. Na lista de exercícios que eu estou fazendo, eu estou colocando também um resuminho desses processos de formação de palavras, como eu faria em sala de aula. Vocês sabem que em sala de aula, depois que acaba o conteúdo, eu faço um resuminho na lousa, um esqueminha, de alguma forma, para que vocês compreendam melhor. Eu estou enviando esses esqueminhas, esse resuminho, junto com a lista de exercícios, ok? Então, vocês terão exemplos, terão a definição dessas quatro aqui que não aparecem na apostila, mas que vocês precisam conhecer, sim. Uma delas vocês já conhecem, que é a onomatopeia. O que é a onomatopeia? A onomatopeia são palavras que são formadas para reproduzir sons. Então, toque-toque, de bater na porta, atim, de você espirrar, os sons dos animais, então, miar, o miau, au, né? São onomatopeias, que são palavras que foram criadas para registrar os sons.
As outras 3 são sigla, abreviação e abreviatura. Eu vou dar uma paradinha no vídeo, porque já deu meus 10 minutinhos, já estão marcados aqui. Eu já explico essas 3.